tema hoje, né, baseado em 1 Crônicas capítulo 26 e 27, é como a organização de Davi nos ensina a servir melhor a Deus. Aleluia! Como a organização de Davi nos ensina a servir melhor a Deus. Amém? Como diz, é a chave para que nós possamos viver a vida de Deus, viver aquilo que Deus tem para nós, de fato está na palavra. A palavra nos dá direcionamento, na verdade, para viver. E nessa passagem em específico, ela nos ensina sobre essa importância da organização e da delegação no serviço de Deus. Ou seja, é necessário que nós possamos nos organizar, mas não apenas nos organizar naquilo que nós temos que fazer, naquilo que depende... naquilo que nós devemos fazer, naquilo que depende de nós fazermos, mas nos organizarmos também, na verdade, para que possamos fazer os outros participar, para que possamos fazer, na verdade, ou seja, compartilhar daquilo que nós temos recebido do Senhor. Eu tenho dito algo, na verdade, que é importante que nós tenhamos clareza. Ninguém faz nada grande sozinho. Se consegue fazer sozinho é porque não é grande. E a obra de Deus é algo poderoso. E Deus, na verdade, deseja que nós possamos compartilhar esse mover, na verdade. Ou seja, o nosso propósito é preparar os santos para a obra do ministério. E Davi nos ensina isso. Nós vemos que nessa fase do reinado de Davi, né, ele está nessa organização do reino e preparando a nação para a construção do templo. É um objetivo grande, é um objetivo, na verdade, ou seja, é suntuoso para os seus dias. Ele prepara não apenas o recurso financeiro, ele dá, ou seja, as ordens para que aquilo possa acontecer, mas ele prepara as pessoas, ele distribui as tarefas, ele envolve, na verdade, toda a nação. Davi detalha, na verdade, nesse texto, capítulo 26 e 27 de 1 Crônicas, ele detalha a responsabilidade dos porteiros, tesoureiros, oficiais, líderes militares, assegurando que tudo esteja em ordem, que tudo possa funcionar bem. Muitas das vezes nós não percebemos, mas o que? Organização, excelência, honra a Deus e motiva pessoas. É isso que Bill Hybels diz, ou seja, excelência é algo, na verdade, que honra a Deus, que abençoa as pessoas, e nós precisamos entender que isso, de fato, precisa fazer parte das nossas vidas. Essa passagem, na verdade, ou seja, o que aconteceu antes deste momento? Davi havia decidido, na verdade, construir o templo, é orientado por Deus, conduzido por Deus, e ele está, na verdade, ou seja, sabendo que ele vai preparar, mas quem vai construir de fato é o seu filho. Esse templo seria construído, ou seja, ele estava ali acumulando recursos, preparando as provisões, instruindo os líderes sobre suas funções para que tudo pudesse acontecer a seu tempo de maneira adequada. Esse texto, essa passagem marca, na verdade, essa transição de uma fase de guerra, que Davi, na verdade, foi um conquistador, um grande guerreiro, um líder poderoso em Deus ali, mas agora eles estão passando por uma nova fase marcada pela paz, marcada, na verdade, por uma adoração estruturada. Ou seja, Davi olhou para a sua situação e falou assim: eu moro num grande palácio, eu moro, na verdade, ou seja, eu tenho, na verdade, uma estrutura que me serve, mas o meu Deus não tem isso ainda, ou seja, eu quero preparar algo melhor para o meu Deus. E é nesse espírito que ele, na verdade, se posiciona para fazer isso, ou seja, é um desejo nobre, mas que precisa ser realizado de uma maneira nobre. E nós precisamos entender que a obra de Deus precisa ser feita dessa forma. Esse texto apresenta para nós, ou seja, quais personagens? É Davi, os levitas, porteiros, tesoureiros, ou seja, as pessoas que fazem parte desse mover são pessoas, na verdade, de todos os tipos, de múltiplas funções. Agora, o que é a chave? Todos têm um papel crucial, importantíssimo na preparação para o serviço do templo. E é assim que nós precisamos ver nos nossos dias. Ou seja, nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu papel, que cada um de nós, na verdade, ou seja, é tão importante quanto o outro. E às vezes não é porque a função que nós exercemos é uma função mais complexa ou uma função mais simples que nós temos mais ou menos valor, não. Todos nós temos esse valor. Agora, tudo depende, na verdade, de como nós nos posicionamos e compreendemos.
Davi entendeu essa necessidade de ter uma liderança forte e uma boa organização para que tudo funcionasse bem. Assim precisa ser, na verdade, nas nossas vidas. Qual que é a relevância, na verdade, desse texto para aplicar a nossa vida natural, a nossa vida prática? Ou seja, assim como Davi, na verdade, organizou o reino, organizou todas as coisas ali, nós precisamos trazer essa organização também, será abençoadora nas nossas vidas, na estrutura das nossas vidas, tanto espiritual quanto prática. Nós estamos aqui, ou seja, todos os dias às 6 horas da manhã. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos honrar o Senhor, mas se você não se organizar, se você não se preparar, você não consegue. Por quê? Porque na verdade, ou seja, as situações elas se acumulam, os imprevistos acontecem e nós precisamos prever isso, prover na verdade formas para que as coisas possam acontecer da melhor forma. Essa passagem nos ensina na verdade que nós devemos na verdade desempenhar o trabalho de Deus, ou seja, a partir de uma organização adequada, ou seja, para que possamos ser eficazes. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, a primeira aplicação evidente é a organização em nossas vidas. Assim como Davi organizou os porteiros, tesoureiros, nós devemos buscar ordem em nossas vidas, seja na área pessoal, profissional, espiritual, assegurando na verdade que cada uma dessas áreas elas sejam bem estruturadas. Deixa eu te dizer uma coisa, isso honra a Deus, isso na verdade engrandece o nome do nosso Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 40, diz o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor, porque isso honra ao Senhor. Excelência honra a Deus e motiva pessoas, é um ótimo testemunho. Ou seja, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos nesse tempo é o seguinte: como nós podemos nos organizar melhor, como as nossas responsabilidades diárias podem ser melhor organizadas para que a gente possa servir a Deus melhor. Talvez você olhe e fale assim: pastor, mas como assim? Eu não tenho função nenhuma na igreja, no corpo de Cristo. Querido, presta atenção. Todos nós somos importantes e a palavra de Deus diz que tudo que nós vamos fazer, nós possamos fazer para a glória de Deus. Então, ou seja, é evidente que você deve servir no corpo de Cristo, você deve fazer parte disso, mas você precisa encarar, na verdade, os seus deveres pessoais de todos os dias como algo que você está fazendo para o Senhor, porque isso também é testemunho daquilo que o Senhor já fez na sua vida, está fazendo na sua vida. E eu tenho certeza, na verdade, que quanto melhor você se torna, quanto mais aperfeiçoado você é no Senhor, um testemunho melhor você gera, mais glória para Deus você dá. E é isso que nós precisamos entender. Uma segunda tarefa, na verdade, é a delegação de tarefas. Ou seja, Davi delegou responsabilidades para garantir que tudo funcionasse bem. Nós também precisamos, na verdade, reconhecer a importância, na verdade, de dividir essas tarefas. Ou seja, nas nossas vidas, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, ou seja, nós precisamos gerar isso. Por quê? Porque fazendo dessa forma, além de sermos mais efetivos, além de tornar a carga mais leve, além de tornarmos, na verdade, mais eficiente, nós estamos dando oportunidade para que os outros também cresçam, se desenvolvam junto de nós. Por quê? Porque, mais uma vez eu afirmo, ninguém faz nada grande sozinho. O que você está fazendo está sendo bem feito, está dando um bom resultado, glória a Deus. Mas se você tivesse a companhia de mais pessoas, se você estivesse preparando outras pessoas para fazer aquilo que você faz, eu tenho certeza que você estaria envolvido em coisas maiores. A palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício são duas coisas, na verdade, que é possível, se você até consegue fazer isso sozinho, mas o volume disso, o tamanho disso, depende muito de não estar sozinho.
Quanto maior for a lavoura, mais recursos, mais pessoas você precisa. Quanto maior for a edificação, mais pessoas, mais recursos você precisa. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender o seguinte: a sua fidelidade no pouco vai levar você para aquilo que é grande. Ou seja, se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. E aqui, na verdade, ou seja, nós precisamos entender isso. Ou seja, há essa necessidade de aprender a delegar as funções, delegar as tarefas, porque dessa forma nós crescemos, nós avançamos, nós somos criados por Deus como corpo. Olha para você ver as ilustrações que Deus utiliza na sua palavra para fazer referência a nós como igreja, como seu povo. Nós somos a família de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos a lavoura de Deus, somos colaboradores de Deus. Percebe que tudo isso está envolvido no plural, está envolvido no coletivo. Por quê? Porque de fato é isso que Deus quer que nós façamos. O que eu recebi do Senhor eu também compartilho com você, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer mais, para que nós possamos desenvolver mais. Há uma unção de multiplicação, na verdade, quando você faz o quê? Quando você descentraliza, quando você compartilha. O desafio, o questionamento que você precisa fazer para você nessa manhã, a partir dessa passagem bíblica, é perceber o seguinte: quais tarefas você pode delegar para melhorar a eficácia nas suas responsabilidades? O que você tem feito, na verdade, que você pode trazer para outra pessoa também, ou seja, cooperar com você, investir nisso para que essas pessoas possam crescer, possam avançar, possam, na verdade, entender o seguinte: olha, Deus usa pessoas, assim como Ele tem te usado, Ele vai usar aqueles que Ele tem colocado na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na vida da igreja. Uma terceira aplicação, na verdade, é o serviço a Deus. Cada função no serviço a Deus, no serviço do tempo, nós vemos nessa passagem que era vital. Da mesma forma, nós devemos entender que todas as funções, como eu disse, grandes ou pequenas, complexas ou simples, elas são importantes no serviço de Deus, faz parte, e nós valorizamos isso, e isso precisa, na verdade, honrar o nosso Deus. Nós precisamos nos posicionar por isso. Por quê? Porque a Bíblia que está dizendo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, está dizendo o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito age nas coisas simples, mas Ele age nas coisas complexas. E Ele está nos preparando para isso, e nós precisamos valorizar aquilo que nós estamos envolvidos. Querido, em nome de Jesus, você precisa entender o seguinte: eu digo isso da mesma forma. Ou seja, a pessoa que ministra a palavra, que faz o apelo, ela tem o mesmo valor daquela que recebe a pessoa na porta lá. Por quê? Porque na verdade todos estão envolvidos, na verdade, em algo que está sendo construído junto. Ou seja, o cuidado com as crianças, a parte da adoração, a execução da preparação do ambiente, todos os detalhes. Quando nós olhamos para a realização de um culto de adoração ao Senhor, todos esses detalhes são importantes e eles cooperam conjuntamente para que a obra de Deus seja feita. Quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa entrega a sua vida e tem sua vida transformada, todas essas pessoas que participaram ali direta e indiretamente, elas são importantes. A pessoa que cuida lá da transmissão, a pessoa que faz a divulgação, todas essas pessoas são importantes. Por quê? Porque elas estão participando de um conjunto maior. Você precisa se enxergar dessa forma no projeto de Deus. Muitas das vezes nós destacamos uma função ou outra, entendendo que elas têm mais valor porque elas têm um destaque ali. Ou seja, num primeiro momento, mas não, presta atenção, quem precisa ter destaque é o Senhor, e é Ele que faz tudo em nós e através de nós. O desafio para você se questionar nessa parte aqui é o seguinte: ou seja, quais são as áreas em que você pode buscar mais orientação de Deus para aplicar esse princípio, ou seja, compartilhar, ou seja, descentralizar, envolver mais pessoas, porque dessa forma nós avançamos. Esse é um princípio, na verdade, que ele está marcado em toda a palavra. Êxodo 18, nós vamos ver Jetro falando com Moisés o seguinte: descentraliza, compartilhe as responsabilidades, escolham homens para serem maiores de 100, de 50, de 10.
Percebe isso? Ou seja, há um mover na verdade para que a responsabilidade, as tarefas na verdade possam ser compartilhadas. Nós vemos isso também na estrutura do Novo Testamento. Quando nós vamos para Atos capítulo 6, nós vamos ver os apóstolos nomeando os diáconos para quê? Para distribuir melhor as responsabilidades. Ou seja, nós precisamos trazer esse princípio para as nossas vidas. E deixa eu te falar, esse princípio vale para a organização eclesiástica, a organização do serviço a Deus, sim, mas serve também para a sua empresa, serve também para a sua família, serve também para as situações que você está envolvido. Deus, na verdade, quer aliviar esse peso na sua vida. Deus quer trazer para você, na verdade, uma nova perspectiva. Como que você faz isso? Avançando naquilo que Deus te chamou. Deus está te chamando nessa manhã para viver algo maior, para viver, na verdade, mais do que você está fazendo sozinho. Por quê? Porque Ele age dessa forma. Nós precisamos experimentar isso. Na nossa reflexão de hoje, capítulo 26 e 27 de 1 Crônicas, o que é que nós entendemos então? Ou seja, essa importância de preparar, organizar as nossas vidas para servir com dedicação e reverência. Mais uma vez eu afirmo, excelência no trabalho, excelência no cuidado das suas coisas, excelência no cuidado das coisas de Deus. Isso honra a Deus, mas também motiva pessoas, faz com que outras pessoas possam experimentar e viver aquilo que Deus tem preparado para você. Querido, nós precisamos entender isso. Davi mostra isso na sua liderança, uma liderança forte, de uma boa organização, ou seja, são essenciais para que de fato nós possamos alcançar os nossos objetivos. Eu não sei como que você tem vivido, mas o desafio de Deus para você nessa manhã é avançar para um próximo nível, é avançar, na verdade, melhorar um pouco mais. Ah, pastor, eu não dou conta, eu não sei se eu consigo. Com a força que Cristo te dá, você pode. E isso, na verdade, é plenamente possível em todas as áreas da sua vida. Por isso eu quero, na verdade, orar com você neste momento. Nós vamos encerrar esse nosso momento de reflexão aqui orando, buscando de Deus. Por quê? Porque eu entendo, na verdade, que existem limites para serem superados. Mas o Senhor, Ele traz nessa manhã revelação prática da palavra de Deus, para que você possa viver uma vida que agrada ao Senhor, para que você possa conquistar os objetivos que Ele mesmo sonhou para você. Você precisa romper esses limites para que você viva a vida que Deus tem para você. Deus tem vida plena para você, Deus tem vida abundante para você, mas passa, na verdade, por esse crivo, por essa, na verdade, ou seja, esse envolvimento, na verdade, por aquilo que a palavra de Deus nos traz como modelo, e nós vamos viver isso para a glória de Jesus, amém? Olha comigo agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos guia, porque a Tua Palavra nos instrui, a Tua Palavra nos direciona, Pai, em todas as coisas. Pai, nos ajuda, Senhor amado, a viver esses princípios que nós aprendemos com Davi, Senhor, de organização, ó Deus amado, de estruturação, para que de fato as coisas possam acontecer da melhor maneira. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor amado, a viver uma vida com integridade, a buscar sabedoria em Ti, capacidade do Senhor, a agir, ó Deus, com paciência e prudência, Deus amado, para que possamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Pai, que as nossas vidas reflitam os Teus ensinamentos, que nós possamos trazer glória para o Teu nome, ó Deus, a partir do nosso testemunho de vida. Pai, nós oramos, ó Deus amado, e nós abençoamos, ó Deus, cada um dos Teus filhos, aqueles que participam conosco aqui ao vivo, Deus, e aqueles que estão assistindo em outro momento também. Pai, que a vida de Deus transborde, ó Deus amado, a partir de nós, e que as áreas, ó Deus, em que nós estamos envolvidos na sociedade sejam abençoadas, ó Deus, pelo padrão dos céus que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nos ajuda a viver isso, Deus, para a glória de Deus nós oramos, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, age em nós, age através de nós, para que nós possamos viver essa realidade no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém.